Graça e paz, igreja. Podem sentar todos, bem-vindos mais uma vez à casa de Deus, para esse tempo maravilhoso, esse tempo que Deus tem proporcionado para nós maravilhosamente. Pessoal que está em casa, sejam bem-vindos também, compartilhe a live. Irmãos, nós temos aprendido aqui na igreja sobre as manifestações do Espírito de Deus. E uma das manifestações do Espírito de Deus, nós já aprendemos, é o Espírito de Deus. A semana passada nós aprendemos sobre a sabedoria. A sabedoria é uma manifestação do Espírito de Deus. Nós falamos aqui na igreja que muitas pessoas são experientes, mas não são sábias. Porque a palavra é bem clara, a sabedoria que vem do alto. Quando a sabedoria ela vem do alto, a sabedoria ela abençoa as pessoas porque ela vem do alto. E a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus. Então a sabedoria ela é um recurso importante. E por que ela é um recurso importante? E por que o Salomão ele pediu para Deus sabedoria? Então Salomão pediu para Deus uma porção do Espírito. Então quando eu tenho sabedoria, é porque Deus está agindo. É o Espírito de Deus agindo. Então quando eu tenho recursos espirituais, é porque o Espírito de Deus está agindo. A gente nem imagina que quando nós nos tornamos sábios, é o Espírito de Deus agindo. Então vamos ler de novo o capítulo 11 de Isaías, para a gente dar sequência aqui ao nosso entendimento, ao nosso culto. Isaías 11. Isaías 11, versículo 4. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito Santo é um dos Espíritos. O Espírito de sabedoria que nós vemos a semana passada. Você vê que na semana passada nós estudamos aqui, Isaías 11. Versículo, Isaías 11, 2. Eu falei 4? Nossa, eu tô meio cansado hoje, então. Então vamos lá, então. Isaías 11, versículo 2. Repousará sobre ele quem, gente? Espírito do quê? De saber? Espírito de entender? Espírito de Espírito de Espírito de conhecer? Espírito de... Então a gente já viu aqui que ele tem 7 espíritos. A semana passada nós vimos que Salomão ele foi pedir para Deus sabedoria. Então Salomão pediu o Espírito de Deus. Porque sabedoria é um dos Espíritos de Deus. Hoje nós vamos falar do entendimento. O Salomão também, ele pediu o entendimento. O Salomão também pediu: Senhor, eu quero sabedoria e entendimento para cuidar do teu povo. Então Salomão ele pediu 2 porções do Espírito. Nós vimos aqui, semana passada ele pediu sabedoria, nós estudamos semana passada, e hoje nós vamos estudar o entendimento. Então Salomão agora ele não era só um rei, ele era um rei cheio do Espírito de Deus. A sabedoria dele era o Espírito de Deus agindo. Aí o entendimento dele era o Espírito de Deus agindo. Apocalipse 3, ele chegou para a igreja de Sardes e diz: aquele que está falando é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então diga: Deus tem 7 Espíritos. Quem falou isso foi ele mesmo. Foi o próprio Deus que falou que ele tem 7 Espíritos. Aí no versículo
2, a gente vê que ele também é um espírito de entendimento. Agora, olha que interessante a importância da gente ter entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, o que a Bíblia diz lá? Todo mundo conhece de cor e salteado. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, olha que interessante, que é o que nós vamos estudar depois, mas hoje dá para falar um pouquinho. Aqui no versículo, o sexto espírito é o espírito do conhecimento. Então, quando o profeta Oséias, ele diz assim, Deus usa ele para profetizar dizendo, o meu povo é destruído porque falta conhecimento, é mais ou menos isso, o meu povo é destruído porque falta Espírito de Deus nele. Eu vou repetir, o meu povo é destruído porque falta o Espírito de Deus nele, porque conhecimento é um dos Espíritos de Deus. Quem entendeu isso? Então, quando a igreja de Deus, está recebendo conhecimento, que são informações do reino, nós estamos recebendo o Espírito de Deus. Pastor, eu estou entendendo a palavra, eu não entendia, agora eu estou entendendo. Então você está tendo a porção do Espírito de Deus agindo em você. Entendimento, quando você está vibrando com a palavra, que está entrando dentro de você, você está tendo entendimento, você pode dizer, Espírito Santo, obrigado por estar agindo em mim. Talvez você nunca pensou desta forma, nossa, eu estou entendendo a palavra. Você não está só entendendo, é o Espírito de Deus agindo em você, porque um dos Espíritos de Deus, que nós estamos estudando hoje, é o entendimento. Então, por isso que é importante ter entendimento na igreja. A igreja que tem entendimento, ela tem ação do Espírito Santo nela. O livro sagrado diz aqui, em Oséias 4,6, nós já citamos, o povo é destruído porque falta o conhecimento, mas tem algo que a gente gostaria de ir, Romanos 12, vem comigo aqui em Romanos 12, vem aqui, Romanos capítulo de número 12. Lá no Novo Testamento, Atos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos 12. Olha que interessante isso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou os vossos corpos, como está escrito aqui na minha no plural, em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Culto tem que ser o quê? Por que o culto tem que ser racional? Porque um dos Espíritos de Deus é o quê? O entendimento. Se o culto não é racional, se não tem entendimento, está faltando o Espírito de Deus. Se o culto não é racional, se você não entende, se o culto não for racional, é porque está faltando o Espírito de Deus. Está entendendo? Se o culto não tiver ordem, decência, se o culto não tiver direção espiritual, unção de Deus, se o culto não tiver palavra de Deus, e se a palavra quando for ministrada, você não entender ela, está faltando o Espírito de Deus. Está faltando a ação do Espírito de Deus. O que faz isso? O que faz o Espírito Santo deixar de agir? As próprias pessoas. Elas não buscam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele precisa ser buscado, porque o Espírito de Deus é Deus. É uma pessoa. Atos 19, o versículo, vê para mim, Ju, qual é o versículo? Lá em Atos 19, a palavra ela diz assim, que quando Paulo chegou em uma determinada cidade, ele perguntou,
vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E olha só, eles eram crentes porque eles já tinham recebido a palavra. Eles tinham recebido a palavra, eles tinham recebido o batismo de João, então eram crentes. Mas eles não eram cheios do Espírito Santo. Sabe por que eles eram cheios do Espírito Santo? Paulo perguntou: vocês receberam? Eles disseram assim: nunca ouvimos que haja Espírito Santo. Então aquela era uma igreja de crentes, uma igreja de pessoas que acreditavam no batismo de João, que é o batismo nas águas, acreditavam na palavra, acreditavam no Deus dos milagres, mas não eram cheios do Espírito Santo. Então o que faltava para esta igreja lá? Faltava conhecimento, faltava entendimento, faltava temor, faltava conselho, faltava fortaleza. Nós vamos estudar também sobre a fortaleza. Que espírito de fortaleza que é esse, que é um dos espíritos de Deus que age em nós, que somos a igreja? O livro está dizendo assim, qual é o versículo, Júlio? 19? 19:2, lê para a gente aí, Atos 19:2, vamos lá. E disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? E aí? E eles disseram, nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então você vê, eles eram homens de Deus, mas faltava mais. Então se falta o Espírito de Deus, falta conhecimento, falta sabedoria, falta entendimento. Porque as pessoas mais velhas, elas são experientes, mas não sábias, porque a sabedoria é um Espírito de Deus. Então só quem tem o Espírito de Deus pode ser sábio. Ah, mas aquele médico, aquele doutor, aquele fulano, aquele empresário, ele é muito sábio. Não, ele é muito experiente. A não ser que ele tenha o Espírito de Deus. Aí a gente pode dizer, ele é sábio, porque tem o Espírito de Deus. Se não for, só tem experiência. Só que tem hora que a experiência, ela não é suficiente. Você acha que não tinha reis experientes antes de Salomão? Tinha. Mas de Salomão, tinha hora que, olha só, você acha que não teve reis com situações igual àquela de Salomão, aonde duas mães chegam querendo o filho que era o filho de uma, falando que era o filho da outra? Quem lembra dessa história? Salomão não precisava ter só experiência ali, ele precisava ter sabedoria, que é o quê? O Espírito de Deus. Tem situações que a gente só decide, só resolve se tiver o Espírito de Deus. Então, hoje nós estamos vendo essa porção do Espírito de Deus, que é o entendimento. Por quê? Porque nós precisamos desse Espírito que nós acabamos de ler. Então, olha o que aconteceu em Atos 19, versículo 3 agora. Lê para nós. Perguntaram-lhe então, vocês são batizados em quê? Se vocês não são batizados no Espírito Santo, se vocês não sabem o que é o Espírito Santo, em que vocês são batizados? E eles responderam, somos batizados só no batismo de João. Era crente ou não era? Os caras eram crentes, mas faltava para eles a porção do Espírito Santo. Então é por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós vamos ser sábios, nós vamos ter entendimento, nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter temor e assim outras coisas mais. Na sequência pode ler, Ju, mas o Paulo falou, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Vocês foram batizados só com o batismo do arrependimento. Vocês só se arrependeram do pecado de vocês. Olha para mim, irmão. Vocês lembram de Colossenses 2,6? Nós já estudamos aqui. Colossenses 2,6, a Bíblia diz assim, ó, assim como recebestes a Jesus, quem lembra dele? Andai nele, enraigados, edificados e confirmados na fé. Quem lembra disso? Amém. É isso daí. É isso daí que nós estamos lendo. Ou seja, o Paulo então inteligente, o Paulo já era um homem cheio do Espírito de Deus, que já tinha um entendimento,
já tinham conhecimento, ele diz, então vocês só têm o batismo do arrependimento, vocês só se arrependeram do pecado. Vocês precisam mais do que se arrepender do pecado. O que Deus está ensinando para a gente, que ser crente é muito mais do que se arrepender dos nossos pecados. Ah, vou morar no céu, eu já arrependi dos meus pecados. Esse é o primeiro passo. Então, quando o apóstolo Paulo ele chega nessa cidade e ele se depara com esses crentes, e ele então pergunta, e eles falam, olha, nós só batizamos arrependimentos dos nossos pecados. Aí o que Paulo fala? Pode continuar, Ju. Versículo. O arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia previsto. Olha só, então eles se arrependeram e creram naquele que após ele iria de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E o que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Eles creram naquilo que foram ministrados. Na palavra, arrependeram dos seus pecados, eles estavam dando o primeiro passo. Mas diga comigo assim, faltava mais. E aí? E Paulo então falou, agora vocês vão mudar de nível. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Mas hoje vocês têm a oportunidade de ouvir sobre o Espírito Santo. Impondo a mão sobre eles. Olha só. E agora aquele povo foi cheio do Espírito Santo. Então agora esse povo tinha, não somente, eles tinham pessoal. Agora eles não tinham somente o arrependimento. Eles também tinham o Espírito Santo. Então eles agora era uma igreja que estavam indo para o outro nível. Diga comigo, o nível do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, do temor, do conselho, da fortaleza. Ou seja, agora a igreja, esta igreja que Paulo ministrou sobre eles, o Espírito Santo, eles estavam indo para um outro nível. Porque agora tinha chegado na vida deles o Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? Agora, quando eu falo de transformação, voltando aqui em Romanos 12, para a gente poder concluir o que nós começamos aqui, ele falou aqui, rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já explicamos que o culto racional é o culto que tem que ter entendimento, é o próprio Espírito de Deus agindo. Está bem claro isso, irmão? Versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do entendimento. Por isso que a gente tem que buscar o Espírito de Deus. Porque o entendimento ele é renovado. Por isso que nós precisamos ser renovados no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele traz entendimento. E a Bíblia diz aqui, sede transformados pela renovação do entendimento. Ou seja, tem transformação que só vai acontecer na nossa vida com a porção do entendimento que é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus em forma do entendimento, que é um dos Espíritos de Deus, o entendimento, ele traz transformação. Existem pessoas que elas não vão ser transformadas se não buscarem o entendimento. Então, entendimento não é coisa de igreja estudiosa, não. O entendimento é uma necessidade, porque é uma porção do Espírito de Deus. Então, a transformação ela é resultado do entendimento. O entendimento transforma pessoas. Ou melhor, o Espírito Santo transforma pessoas através do entendimento. Porque ele é uma porção do Espírito de Deus. Aí as pessoas dizem assim, por que fulano não é transformado? Ele vai na igreja há muito tempo, mas ele só se arrependeu do pecado. O que traz a transformação é o entendimento, menino. Está entendendo? O que traz a transformação é o entendimento. As pessoas nem imaginam que quando elas estão entendendo, elas estão sendo cheias do Espírito Santo. Mas olha o que diz aqui o livro sagrado.
para que experimenteis. Então o entendimento, que é o Espírito de Deus, ele vai levar as pessoas para experimentar. Lê comigo, gente. Qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então o entendimento, que é o Espírito de Deus, ele nos leva a experimentar coisas, ele traz transformação e também leva as pessoas a um outro nível para experimentar coisas boas que Deus preparou. Então o entendimento é uma necessidade da igreja. Por isso que a igreja não pode, as pessoas não podem vir à igreja como elas vão em qualquer outro lugar. Elas não podem vir à igreja só porque tem um café entre os irmãos, a comunhão. Eu vou lá porque eu gosto muito da comunhão. A comunhão é importante, mas o mais importante é o entendimento. Tem lugar que você vai, pessoal, tem muita gente, é muito gostoso, aquele ambiente gostoso, é um ambiente do reino, eu tenho certeza que é, mas é um ambiente do reino, mas que ele vai ficar limitado. Porque o que leva as pessoas para um outro nível, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é o entendimento. Ou seja, é o Espírito de Deus que faz as pessoas serem transformadas e leva ela para um outro nível. Então vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Então o que nós estamos estudando nesses dias? Os 7 Espíritos de Deus. E quando ele falou isso, ele não falou para o ímpio. Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreve o que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 castiçais. Então você vê que era uma palavra para a igreja de Sardes, era uma palavra para os crentes, era uma palavra específica para a igreja. Não adianta eu chegar lá, para quem não é da igreja, e falar dos 7 Espíritos de Deus. Eles não entendem, eles não vão receber. Por que não vão receber? Porque não deram ainda o primeiro passo. As coisas do reino acontecem, pessoal, em uma sequência, em uma evolução, em um processo. E às vezes nós não queremos pular o processo. Por isso que Deus não permite que nós pulemos o processo. Ele não permite, a igreja dele, a igreja verdadeira dele, não vai pular processo. Ele não vai permitir. Ele vai levar a igreja dele passo a passo, processo por processo, igual nós acabamos de ler em Atos 19, aí, a partir do versículo 2. Deus levou uns lá para levar eles ao arrependimento. E Deus agora levou o apóstolo Paulo para levar eles ao batismo com o Espírito Santo. São processos diferentes. Um é tão importante com o outro, mas um vai complementando o outro, vai robustecendo o primeiro. E, ou seja, vai tornando, criando um corpo e vai crescendo e vai evoluindo. Eu creio, diga comigo, eu creio nos 7 Espíritos de Deus. Diga, já entendi. O Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Entendimento. Quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você consegue entender as coisas. Você consegue entender ao ponto de você fazer como fez o Paulo. Ele acabou de ser apedrejado dentro de uma cidade. A Bíblia diz que ele se fingiu de morto. Não era para esse cara desistir? Não era para esse cara voltar para Jerusalém e falar, não, vou voltar, ser construtor de tenda? Há alguns que diz que ele era advogado, que fazia parte dos fariseus, e tinha inclusive cadeira na corte, ele era uma autoridade. Mas ele estava num processo de evolução que ele falou, tudo que eu vivi eu considero como esterco para poder alcançar Cristo. Então o entendimento dele estava levando ele para frente. O entendimento dele, eu estou falando, o Espírito de Deus que estava com ele, levava ele para frente. E por que ele não desistiu depois de ser apedrejado?
só por pregar o evangelho. Saiu dali e foi para outra cidade pregar o evangelho. Como que ele conseguiu? O Espírito de Deus, espírito de fortaleza, que nós vamos falar aqui na sequência desse estudo sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 Espíritos de Deus, ele trabalha assim, ele trabalha fortalecendo as pessoas e levando ela para um outro nível, independente das pedradas que ela levou. As pedradas que nós levamos não vai impedir a gente de continuar o propósito. As pedradas que foram dadas não vai parar aqueles que são levados pelo Espírito de Deus ao próximo nível. Eu creio nisso. Diga, eu também creio. Então você vê aqui nesta palavra de Romanos que o entendimento, que é um dos Espíritos de Deus, ele faz a renovação, ele transforma as pessoas e leva as pessoas a experimentar o bom, o agradável, o perfeito e a vontade de Deus. Versículo de número 3. Pela graça que me é dada. O que é graça mesmo? Favor. Ou seja, pelo favor que me é dado. Irmão, nós somos a igreja. Nós somos favorecidos. A graça age em nós. Então o apóstolo diz, a graça que me é dada. Pela graça que me é dada. Pela graça que me é dada. Diga isso. Pela graça que me é dada. Pela graça que lhe é dada. Pela graça que me é dada. Nós vamos conseguir. Não vamos ser frustrados, não vamos viver derrotados, vamos para o outro nível, vamos experimentar o bom, o perfeito, o agradável, vai ter vitória, vai ter testemunho, vamos produzir frutos, os nossos frutos vão permanecer, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem está a nossa confiança, nós não andamos sozinhos, tem 7 Espíritos de Deus acompanhando a gente, é assim que Ele faz com a igreja dele. Em nome de Jesus, você está recebendo uma palavra profética, você está recebendo algo que transforma, você está recebendo uma palavra que está te colocando em um próximo nível. Ah, pastor, o espírito do temor, um dos espíritos de Deus é o temor. O que o temor faz na minha vida? A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que têm temor. O Espírito de Deus, ele traz os anjos em tua volta. O Espírito de Deus, ele traz os anjos para te servir quando você está no deserto, para te servir quando você está no Getsemane. Os anjos de Deus, ele te serve, ele te serve quando tem que fechar a boca do leão, ele fecha, ele te serve de acordo com a tua necessidade. E já estou dizendo para você profeticamente, tem anjos fazendo aquilo que nós necessitamos, estão nos servindo, porque eles são servos daqueles que hão de herdar a salvação. Você nem imagina, mas nesse Getsemane que você está passando, você está pensando em jogar fora o cálice e dizer, Senhor, passa de mim esse cálice, é muito difícil, foi apedrejado nesta cidade, mas o Espírito de Deus, o Espírito do temor, que é o Espírito de Deus, ele traz o anjo ao teu redor, e você está indo para o outro nível, porque ele está te consolando, você vai superar o Getsemane, e você vai chegar aonde tem que chegar. Amém? É isso que Deus está fazendo aqui. Eu gosto disso, o apóstolo falando aqui, pela graça que me é dada. Eu gosto disso, irmão. Pela graça que me é dada, vou contar testemunhos grandes. Quem não entende o que é a graça, fica falando, esses caras são loucos. Não, a graça é o favor de Deus. Agora, ele foi bem claro, operando eu, quem impedirá? Então é esse daí que me favorece, é esse daí que te favorece, é esse daí que está no controle, é esse daí que não vai deixar você ser uma esposa frustrada, um marido frustrado, uma mãe frustrada, um pai frustrado, um empresário frustrado e etc. Eu não sou um pastor frustrado, eu tenho tantas lutas, mas não sou frustrado porque a graça que me é dada me leva para o próximo nível. Eu sou favorecido por Deus, eu tenho vivido todos os dias através da fé, eu tenho vivido através de testemunhos. Deus vai bradar em nosso favor. O livro sagrado diz assim: porque a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém,
Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês têm a graça, mas vocês também têm a fé. A salvação é pela graça por meio da fé. Então tem gente que acha que a graça é de graça. Não. A graça é um presente que você só pode alcançar por meio da fé. E como que eu adquiro fé? Eu tenho que ouvir a palavra. Então, a graça não é de graça. A graça exige um esforço de minha parte. A graça exige um esforço da minha parte. A graça exige de mim um esforço para que eu possa sentar, ouvir a palavra, receber a fé, porque a graça, ela é de acordo com a fé que a cada um é dada. Então a fé é um presente de Deus, como a graça é um presente de Deus, mas cada um tem uma medida de fé. Deus não trata um melhor do que o outro. Mas a gente sabe que cada um tem uma capacidade. Muitos no lugar do apóstolo Paulo, depois de ter se recebido pedradas, ia desistir, ia murmurar, dizer que Deus que é esse, que me chamou de lá, agora eu estou pregando sobre ele, estou recebendo pedradas. O cara quase morto, jogado para fora da cidade, as pessoas achou inclusive que ele estava morto. Aí ele levanta dali, sacode o pó, joga a capa no chão e vai para outra cidade. Chegou lá todo cheio de hematomas, todo arrebentado. Imagina as dores que aquele cara não estava sentindo. Quantos edemas espalhados pelo corpo dele. Mancando, andando com dificuldade, mas debaixo de um propósito. Fortaleza. Está aqui, um dos Espíritos de Deus é fortaleza. Por isso, o próprio livro diz, eu digo fraco, eu sou forte. Como eu gosto disso aqui. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é em ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E o que exorta, usa desse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. Olha só, gente, o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, tem que exercer com alegria. Então você vê que cada um tem um dom. E tem um aqui, irmão, que é o dom de repartir. E aquele que tem um dom de repartir, faça isso com liberalidade. Então as pessoas acham que os dons de Deus só são os dons de cura, o dom de ministrar, o dom de exortar, o dom de mestre, que é o dom de ensino, o dom de pastorear, do apostolado e etc. Mas você viu aqui que tem um dom que chama dom de repartir, que é o dom da oferta. Talvez você nunca tinha imaginado isso. Eclesiastes 5, a Bíblia diz que a prosperidade é um dom de Deus. Por que servem os nossos dons? Nós somos mordomos. A Bíblia diz que cada um administra aos outros os dons de Deus, conforme lhe foi dado, segundo a multiforme graça dele em nós. Então agora você está aprendendo aqui nesta palavra que existe um dom, que é o dom de repartir. E tem que ser com liberalidade. De repente você tem um dom de repartir.
Tem gente que não tem esse dom e nem quer. Mas a Bíblia diz, se você não tem dons, a Bíblia diz que Deus, ele dá dons aos homens. Peça para Deus o dom de repartir também. Isso significa que ele vai te prosperar, vai te dar o dom da prosperidade. E você vai repartir com liberalidade. E ele vai dando semente para o que semeia. E multiplicando a sementeira, acelerando colheitas. Coisa que era para te dar, que você ia conseguir em 10 anos. Você consegue em 2, você consegue em 3. Aceleração de colheita. Está sendo profetizado sobre a tua vida hoje. A aceleração de colheitas. Como que eu gosto disso? Então diga comigo, entendimento. É o Espírito de Deus agindo na igreja. Pastor, eu recebi entendimento. Qual é a sua atitude quando você está entendendo a palavra? Obrigado, Espírito Santo, por estar agindo em mim. Você sente uma alegria. Nossa, eu entendi. Pastor, eu não entendia isso, mas agora eu entendi. Pastor, estou recebendo entendimento sobre família, sobre finanças, sobre oferta, sobre dízimo, sobre oração, sobre intercessão, sobre santa ceia, sobre comunhão, sobre perseverar. Pastor, eu estou recebendo entendimento sobre a graça, sobre a fé, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre a profecia. Pastor, Deus está me dando entendimento. Então glorifica porque é o Espírito de Deus agindo. Eu acho que por hoje é só. Por hoje é só. Mas guarda isso no teu coração. Repita comigo, a igreja que tem entendimentos é a igreja que tem Espírito de Deus. Pastor, se a igreja fala em língua, ela é a igreja cheia do Espírito Santo? A igreja que fala em língua é a igreja que tem uma porção do Espírito Santo chamado dom de línguas. É uma porção. Então a igreja tem que ter dom de línguas, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento, tem que ter conhecimento, tem que ter temor, tem que ter fortaleza. Porque são espíritos de Deus. Quem entendeu isso? E a igreja vai sendo completa em nome de Jesus. Pessoal que está em casa, compartilhe esta live aí em nome de Jesus. E aí também tem o número do Pix para você fazer a sua semeadura, enviar o teu dízimo, enviar a tua oferta, enviar tuas primícias, abençoar a obra de Deus, o reino de Deus. Estamos indo para o próximo nível. Se você sabe, você que está em casa, se você sabe aonde tem um salão por aqui perto, vai anunciando que nosso contrato está vencendo e a gente vai ter que sair. Vamos para um salão melhor e mais barato. Vamos para o crescimento. Deus abençoe. Em nome de Jesus.